A TV do Correio da Manhã. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Mais uma vez aqui estamos para divulgar os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, que são detalhados quando se fala das leis morais, vários escritores que nós vamos ver hoje, e principalmente que os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo se baseiam simplesmente na moral. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É um ensinamento essencialmente moral. No entanto, é a base de tudo. Toda a base do cristianismo é moral. Por isso que nós, às vezes, quando estamos estudando a doutrina espírita, vemos que não se busca resposta para os problemas materiais que a gente vive. Isso aí vai permitir a aplicação das leis morais na nossa vida e nossos entendimentos e desentendimentos para com o próximo. Por isso o programa de hoje será um pouquinho diferente, porque nós vamos enfatizar exatamente isso já há algum tempo, que nós buscamos sempre ensinamentos de ordem moral, para que pudéssemos então compreender toda a extensão da importância de sermos moralizados. Porque quando nós esquecemos Jesus e os ensinamentos morais, nós estamos complicando a nossa vida. Por exemplo, vejam bem, são tantas as leis que se fazem todos os dias, mas se nós cumpríssemos os ensinamentos das leis morais, nós rapidamente conseguiríamos progredir, e também aqueles que nos dão a honra de acompanhar o nosso ensinamento aqui das quartas-feiras ou dos dias em que o programa é reprisado. Mas, no dia de hoje, passo a palavra para o Vec Miller para ele continuar. E vamos ter atenção nisso, nós precisamos efetivamente seguir as leis morais. Repare que a doutrina espírita, espero mais um minutinho, Vec Miller, para completar o ensinamento, por favor. Porque acontece, nós, quando temos os 10 mandamentos, ali estão também leis morais. São sempre leis morais que dirigem a nossa vida. Então, se tivermos aquela sociedade perfeita em que as pessoas, componentes dela, executam com carinho, com determinação e às vezes até com sacrifício as leis morais, então não teríamos motivo nenhum para ter ainda atraso na evolução. A evolução se faz principalmente naquelas pessoas que dão atenção especialíssima às leis morais. Tudo bem, então, contigo? Já tivemos junto aqui antes, na hora que nos preparávamos, mas eu quis enfatizar realmente das leis morais, porque trouxemos outros livros que falam de lei moral. Perfeito, excelente. Porque se eu faço uma pergunta, ele responde, tudo bem, enquanto nós estamos ainda recebendo isso do passado, porque ficou o programa suspenso por um tempo por causa de doença, então vimos que efetivamente a evolução mais importante na vida para todos nós, sem exceção, é a parte moral. Perfeito. Olá, pessoal. O programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras, às 10 horas, ao vivo, reprises aos sábados, às 15 horas e também às segundas-feiras, às 17h30. Aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É só vocês nos enviarem e-mail enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TVC, Correio da Manhã. E no Instagram, o mesmo título, TVC, Correio da Manhã. Toda a programação deste canal está sendo veiculado também em Pati de Alferes, canal 16. Nossa saudação ao pessoal de Pati de Alferes. Nova Friburgo, canal 5. Teresópolis, canal 21. E também Três Rios e Paraíba do Sul, canal 3 de Três Rios. Tá certo? Então, passemos agora a nossa leitura que está no livro Palavras de Vida Eterna, tá certo?
de Chico Xavier, vindo de Emmanuel, esse grande mentor do Chico. Então, foi aberto exatamente no item 104, que diz assim, título, Existimos. Abre aspas, vim para que tenhais vida e vida em abundância. Fecha aspas. Quem falou isso foi Jesus e está em João, capítulo 10, versículo 10. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa perdendo saúde e possibilidades em momento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crialdade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observa, assim, o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Que muito inspirador, né, seu Gama? Muito bom. Muito inspirador. Nós tivemos a felicidade de trabalhar com sacerdotes e com espíritas. Muitas vezes, então, eu percebo que me enganei, porque a gente tem que passar são os ensinamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente vê que, estudando a doutrina espírita, quem não se apaixona pelas leis morais, realmente ainda não entendeu o espiritismo. Porque o fenômeno que acontece da manifestação de espíritos, etc., são muito importantes para comprovar, mas para mudar o nosso temperamento, as nossas atitudes diante da vida, as nossas represálias diante dos problemas, isso realmente só depende, é só aí que a gente evolui. Exatamente. Então, temos, por exemplo, alguns livros que me deixam até encabulado de dizer, mas é a verdade. Por exemplo, Palavras de Vida Eterna. Esse livro é exatamente falando só sobre os problemas éticos e morais que nós enfrentamos a vida inteira. É todo ele ditado para Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que nós sabemos que foi um espírito importantíssimo, mas não é o caso de falar dele aqui agora. Mas vemos também, do mesmo, agora não mais do Chico Xavier, mas de Divaldo Pereira Franco, a importância que ele dá para essa obra, que ele fala do ser consciente. Então, ele fala de tudo, de condicionamento, o silêncio, mas ele tem uma introdução maravilhosa que ele fala o que é o ser consciente, que isso é que a gente está querendo colocar hoje. Ou seja, de forma tal que ao invés de estarmos aqui entrevistando alguém, nós estamos, na verdade, entendendo que
importante é nós cuidarmos da nossa mente. E ele então diz o seguinte no livro, O Ser Consciente. Ele diz assim, esmagado por conflitos que não amainam de intensidade, o homem procura driblar as aflições. É uma vã tentativa de êxito exterior, buscando o aplauso, a admiração de toda a sociedade, mas continuam com os sentimentos agrilhoados e ferreteados pela angústia e pela insatisfação. Todos nós, enquanto estamos procurando apenas conquistas materiais que são ótimas, nada é errado. Errado é só ficar nelas, quando temos que olhar também o lado essencialmente moral. E ele então diz aqui um texto pequeno, que eu fiz questão de anotar, onde ele diz o seguinte, o homem pode e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Por isso temos enfatizado aqui a importância do estudo da mente. Aquilo que cultiva no campo íntimo, ou seja, aquilo que o homem bem consciente de si cultiva no campo íntimo, ou que o propele com insistência para realizações, constitui, na verdade, a sua essência e legitimidade. Sim, a gente vê isso, vê pessoas que se dedicam, por exemplo, à agricultura e só pensam naquilo que dá jeito, e não pensam que ele é um espírito imortal. Mas há muita diferença entre parecer e ser de uma pessoa. Aquilo que nós somos essencialmente pode ser bem diferente daquele homem que a sociedade vê. E Divaldo diz isso. Então, enfrentar uma situação que por vezes mostra um defeito, vamos falar francamente assim, enfrentamos não significa superá-la. Aí não, nem eliminá-la. Ela vem até para nos ajudar. Então, o ser consciente deve ser ensinado a driblar sempre o que a sua mente joga sem análise mais profunda. Então, para uma pessoa normal, podemos dizer o seguinte, o ser consciente deve trabalhar sempre partindo do ponto da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Dizer que você não tem nenhuma dificuldade, nenhum defeito moral, parabéns, você está maravilhoso. Mas olha, procura analisar-se. Se você fosse outra pessoa analisando o seu corpo, como é que ele julgaria? Como é que você mesmo julgaria o seu procedimento, tá? Então, esse livro é muito interessante, mas a gente tem que aprender até mesmo a orar. Orar não é só pedir, mas é também implorar forças e demonstrar que estamos vencendo as nossas deficiências. Então, aqui, só para encerrar, ele diz o seguinte, na análise diária de cada um, contínua dos nossos atos, o alto amor será decisivo para a nossa avaliação. A oração e a meditação devem constituir recurso complementar para a fixação das conquistas morais. Quem ora, diz aqui no caso Joana de Anjos, através de Divaldo Pereira Franco, quem ora, fala. Quem medita, ouve. Dispõe-se dos recursos para exteriorizar-se e interiorar-se. Quer dizer, é muito importante dentro. O cristianismo, portanto, ele veio apenas para implantar as ideias de nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espiritismo também, numa etapa mais adiante, com livros, etc., veio para implantar que nós possamos olhar para nós mesmos sem sermos muito condescendentes com os nossos erros. Então, por que hoje nós estamos fazendo isso? Porque, efetivamente, nós precisamos, não de leitura continuada dos nossos procedimentos, que eles são milhões durante a vida. Então, é para o contrário, para que nós entendamos a nossa responsabilidade e, conscientemente, no nosso momento de oração, a gente se julgue a si mesmo para poder levar a vida para frente e para o alto. Bom, então, a gente vê logo no princípio que amar a humanidade é muito fácil. Mais difícil é amar ao próximo, não é? É muito difícil. Pois, mas é fácil de amar a humanidade. E as pessoas se enganam quanto a isso, né? Nós temos que amar a Deus porque amor é vida, tá? E qual é a maneira mais agradável de agradar a Deus? A maneira, diz Divaldo Pereira Franco,
O espírito, no caso, é Joana de Anjos. A maneira mais agradável de adorar a Deus é elevar o pensamento até Ele através de quê? Como é que eleva o pensamento a Deus? E nós ensinamos aqui, mas não ensinamos o que eles dizem. A maneira mais agradável de adorar a Deus é levar o pensamento até Ele através de quê? Através do culto ao bem e do amor ao próximo. É isso que nós fazemos? Normalmente não é. Nós vamos até onde tem aquele templo, fazendo aquele culto naquele momento, mas é isso que nós fazemos? Eu vou repetir. A maneira mais agradável de adorar a Deus primeiro, elevar o pensamento a Ele, claro. E agora, o que vamos fazer? Como é que se eleva o pensamento a Deus? Através do culto ao bem e do amor ao próximo. Lembro de contar-lhes uma coisa interessante. Uma pessoa que é do meu conhecimento, até de um certo conhecimento íntimo, porque é pessoa que tem muito de parentesco comigo. Então, ele diz o seguinte, acreditou-se de repente, muita pena que ele viu de pessoas que passavam fome, e começou então a procurar como fazer. Só que sem preparação nenhuma de ordem cultural, religiosa, e principalmente de doutrina espírita, então ele mesmo se assumiu a responsabilidade de fazer inicialmente 10 sacas, depois passou para 50 sacas. E ele percebeu então, desde a primeira vez, que ele ficava muito feliz vendo pessoas agradecendo a ele, porque não tinham o que comer durante há tanto tempo, e ele tinha feito as sacas todas do próprio bolso. Ficou tão feliz que modificou, conseguiu ele aí imantar outras pessoas até ele, de forma que hoje é muito mais do que essas 50 que ele começou, e ele então mudou completamente o pensamento dele, seja com os empregados dele, porque ele é dono de uma indústria, enfim, e ele exporta, então ele tem realmente muitos empregados, mas ele mesmo e a esposa vão para pontos dessa cidade onde ele vive, lá na região amazônica, e distribui tudo para os outros, sem nenhum motivo, mas ele percebeu, conseguiu captar a importância do amor ao próximo, materializado em doações que as pessoas adoram ser feitas. Ele não sabia ainda que é através do culto do bem que a gente cresce e o amor ao próximo, então, se manifesta. Eu fiz questão de dizer isso, porque a gente encontra isso nesse livro, Leis Morais da Vida, tá? E então é recebido por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Anjos. Não é um livro relativamente muito novo, tá? Mas ele já há muito tempo está aqui conosco, comigo aqui especialmente. Então, diz apenas terceira edição. O importante é que, efetivamente, a gente tem que entender que existe a chamada lei da selva, não tem? Tem a lei da selva. Mas o espírita deve estar consciente para que ele possa aprender a praticar a lei de Deus, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Aí é que a gente cresce. Bom, Vecmílio, o que você tem aí para a gente tirar que a gente botamos? Faça você o seu complemento, por favor. Veja bem, para se fazer o bem, você tem que ter vontade. Se você tem vontade, faça. E você possa, então, ir de encontro àquele que está, entre aspas, necessitado. É só você verificar as condições onde mora. Antes de ficar doando determinadas coisas, verifica o estado daquela pessoa, se realmente ela precisa. Aliás, em Petrópolis, nós temos vários grupos de pessoas destinadas a esse tipo de situação, ajudando as pessoas mais carentes em decorrência dessa pandemia, que muitos deles, como chefes do lar, perderam seus empregos. E entre eles eu incluo parentes meus que estão fazendo isso, mas se encontraram de felicidade, assim como essa outra pessoa lá de Manaus também encontrou-se, tá, ao ver aquelas pessoas numa miséria absoluta, quase que adorando ele quando chega, porque ele efetivamente não
faz as coisas para ele aparecer, Exato. sabe? Mas está fazendo, isso é importante. Está fazendo, que é o importante. Seu Gama, agora nós temos que fazer um primeiro intervalo. Perfeito, tudo bem. Até já, pessoal. Daqui a 1 minuto. Voltamos. Bom, estamos de volta, então, no programa Enfoque Espírita. Hoje vai ser um pouco diferente, porque já, até posso dizer anos, e porque, inclusive, tenho estudo na minha casa, e, portanto, dizer, há anos que estou envolvido nisso, a doutrina espírita, o importante é que ela seja assimilada pelo nosso coração. Por quê? Porque na doutrina espírita tudo é muito diferente. Por que é diferente? Porque, efetivamente, ninguém recebe como sacerdote dela, não existe isso. Não se cobra coisa nenhuma. Você vai numa casa espírita e verifique isso. Se você quiser contribuir, porque eles sempre são convidados, estão na casa e fora da casa, com assistência social, faça-o. Não há essa preocupação, mas há centros espíritas, às vezes nem são kardecistas, mas que fazem isso com carinho. Eles distribuem e isso é importantíssimo. Porque o que nos interessa é a transformação moral. Conhecer o que acontece com o espírito após o desencarne é importante, claro que sim. É bom de saber, para saber como é que ele pode chegar ali e se manifestar. E quando pode se manifestar, em que condições ele está do mundo espiritual, pode transparecer. Mas o que devemos saber e o que não podemos fazer, isto é coisa que se pode aprender aqui fora e devemos aprender. Aí chama a atenção uma pequena coisa. Que o senhor Allan Kardec, quando publicou em 1857 a primeira edição de O Livro dos Espíritos, veio com 500 e poucas perguntas, 501 parece. 512 perguntas. Então, ele fez aquilo, mas aquilo foi uma aceitação extraordinária. Era uma sociedade que pensava muito em si e não em cada um, e não no povo, ou muito menos ainda no amor ao próximo. Quando veio alguma coisa falando de amor ao próximo, aquilo foi uma novidade. Não tinha ainda a televisão para fazer aquele estardalhaço que faz quando tem motivo para elogiar. Quando, por exemplo, aparece um médium extraordinário. Mas eles praticavam aquilo com carinho. Pois bem, quando o senhor Allan Kardec tomou conhecimento, ele então projetou, porque aos poucos ele foi tomar conhecimento, e ele então publicou a segunda edição de O Livro dos Espíritos, e aí então, anos depois, isso é definitivo, a segunda e definitiva edição, com 1019 perguntas, mas se observarem bem, o que o senhor Allan Kardec fez é interessante, ele tirou da primeira edição, que eu já trouxe aqui para mostrar esse livro, da primeira edição ele traz as leis morais, sim, mas na primeira parte por alto. Na segunda edição ele muda muita coisa, porque aí ele avançou muito mais no conhecimento, devido ao quê? Devido ao fato do crescimento extraordinário, mesmo naquela época dos conceitos espíritas, das manifestações mediúnicas, porque havia o objetivo de que o espiritismo fosse difundido. Então, quando veio a segunda edição, já foi aparado, o senhor Allan Kardec já tinha entendido a missão que ele atendera de fazer. E ele então fez o seguinte, a coisa importantíssima, ele tirou da primeira edição para a segunda edição, sem mudar essencialmente as leis morais. Então, as leis morais não mudou não, sabe? Mas agora não está na segunda edição. Na segunda edição está o normal e explica tudo isso, como é que é, o espiritismo, com a manifestação, etc. Né? Mas as leis morais só aparecem inteiras na segunda edição. Na segunda.
E é capítulo. Quando foi mexido com ele não mexeu. Nas leis morais, Kardec não mexeu. Felizmente, é isso que a doutrina espírita utiliza. Seu Gama, eu, folheando agora o livro O Ser Consciente, lembrei-me de uma situação que o senhor acabou de nos narrar, de uma pessoa da sua família, lá em outro estado do país, do Brasil, que diz assim, olha o título, Conquista de Si Mesmo. Olha só o que ele diz sobre o homem consciente. Gurdjieff, um eminente psicólogo russo, apresenta como decorrência do seu nível de consciência adormecido e desperto. Olha que interessante essa reflexão dele. Então ele diz o seguinte, que cada momento atual é magno na vida do homem consciente. E tudo quanto se propõe realizar, ao invés de tornar-se desafio, é-lhe estímulo ao prosseguimento tranquilo da iluminação interior. Olha, essa pessoa do seu conhecimento, ele não está adormecido, ele estava adormecido. Então agora ele despertou. Para quê? Para alguma coisa sublime, que é olhar o próximo. E aí vem uma máxima do Espiritismo, amar ao próximo. Exato. Não é isso que Jesus nos pede enfaticamente a esse respeito. E aí ele vem, através desse assistencialismo, através de mantimentos ou coisa parecida, ou mesmo uma palavra, a sua iluminação interior. Aí alguém pergunta assim, é possível uma pessoa já com idade mudar o seu comportamento? Ah, pode, perfeitamente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi exatamente. Isso que deixou para nós. Então, ele, Jesus, conhecia as verdades todas. Isso. Mas nós ainda, quando estávamos lá, mais primitivos ainda, nós não conseguimos demonstrar isso efetivamente ao longo dos tempos. Tivemos guerras, perseguições, homicídios, assassinatos, enfim... utilizando de leis necessárias, às vezes, dependendo do estágio de cada um de nós. Mas quando se conhece a importância do amor na vida entre pessoas, que sinceramente então são obrigadas muitas vezes a ter renúncia de muita coisa, de coisas boas, não são ruins, mas não são moralmente corretas. Então, quando nós dizemos isso, então nós estamos enfatizando que o Espiritismo não tem nada contra as religiões existentes, mas solicita que aqueles que acreditam em Deus e querem viver de acordo com os mandamentos que Jesus mandou para nós, então temos que saber que efetivamente precisamos nos transformar em homens de bem. Exato. Se nós continuarmos apenas conhecendo profundamente a doutrina espírita e não produzirmos o bem e o amor a Deus nas nossas transformações, observe o que Kardec fez, como já citamos. Pegou as leis morais com esse título e com as perguntas na primeira edição, aliás, importante tatear, ver como foi pequena a demonstração da grandeza das leis morais. Ele transferiu integralmente para a segunda edição, agora, porém, sai do geral e passou para a terceira parte, para ali enfatizar a importância da nossa transformação moral. Então, Kardec, percebeu de imediato a importância daquilo, aquilo poderia transformar o ser humano, poderia transformar, e em certos casos transforma o quê? A sociedade. No entanto, essa é a verdade. A lei moral é que tem que ser implantada no nosso planeta, né? Mas o que a pessoa faz? Ganha recursos materiais, acomoda-se, acha muito bonito aquilo, mas ninguém segue, não deve ser bem assim e tal. Mesmo quando vê manifestações mediúnicas extraordinárias, o que ele faz normalmente, o Weckmiller? Isso eu achei interessante, mas não sei se aquilo é de Deus exatamente, porque, sabe, tem isso, e cria, então, noções.
E o que os espíritos estão fazendo lá? Bom, você tem que ter conhecimento da doutrina espírita Exato, para isso. exato. Mas por isso a doutrina espírita não tem nada contra as outras religiões, desde que procurem os seus seguidores praticar o amor que Jesus nos ensinou. Quase que estão consubstanciados em todos os 10 mandamentos, mas é um pouco mais, né? Porque do desdobramento dos 10 mandamentos, tá? Isso, então, é importante para o nosso caminho. Então, continuando aqui numa análise da Joana, no livro O Ser Consciente, ele diz assim, que nós temos que usar a nossa inteligência e aplicar o sentimento em perfeita interação, avançando sempre, sem recursos nem amarguras. Isso nos traz o quê, gente? Se nós avançarmos nesse assistencialismo ou nisso. Isso vira exatamente dentro de nós uma coisa chamada caridade e uma coisa outra chamada satisfação em ajudar o próximo. Exato. Isso é um sentimento que só a pessoa que o pratica é que vai senti-lo. Acabei de dizer que transformou totalmente essa pessoa em Manaus. Exatamente. A ponto de citá-lo aqui, né? Porque ele chora enquanto está distribuindo comida para todo mundo, né? Dentro dos recursos dele, que não são poucos. Mas ele está feliz por fazer isso. Olha mais o que ele diz embaixo aqui, seu Gano. Olha aqui, ó. A autoconquista é um crescimento natural e não perturbador, assinalado pelo aprofundamento da visão da vida, totalmente diverso do comum, passando a transpessoal, portanto, espiritual. Olha o avanço das palavras que se coloca, sem dúvida nenhuma. Então, o cristianismo é uma beleza, mas a gente praticar, vê que é difícil. Por quê? Porque é o caminho da verdade. É muito fácil a gente, por exemplo, pegar, vamos dizer assim, as leis materiais, vamos lá, elas são relativamente fáceis, não todas. Quando Einstein lançou as leis principais que estavam ao alcance da mente dele, ele mandou, mas fizeram então a convocação que disse, não, isso não é verdade. Então compareceram aqueles considerados sábios e foram aquelas primeiras reuniões e pouco disseram que realmente aquilo era coerente. Depois, com o passar dos anos, é que foram reconhecer a grandeza do Senhor que trouxe para nós, dos homens que trouxe para nós através de Einstein, por exemplo, conhecimentos extraordinários para o mundo, mas vieram depois de muita luta, muito sacrifício. Então, um pequeno livro que tem aqui chamado Leis de Amor, pequeno no tamanho, hein? Por dentro ele é maravilhoso. Divaldo Pereira Franco e Divaldo Vieira, tá? Ainda há tempo. Isso aqui foi publicado, nem sei quando for, mas é interessante que ele é pequeno no tamanho, mas é grande no conhecimento. Ele fala Leis de Amor do Espírito, é ditado Emmanuel, tá? Através de Chico Xavier. E ele diz então, olha só, por que a gente vai procurar o Espiritismo normalmente? Olha como há um engano para isso. Vamos procurar porque estão doentes. Mas o doente normalmente começa na mente, né? Porque é muito mais fácil da gente adquirir determinados conhecimentos que já estão de acordo com o nosso procedimento. Então vejam só, ele diz aqui no capítulo 7, coisa pequena. Aliás, o livro também é bem pequeno, né? O tratamento das doenças e o espiritismo. Quanta gente nos procura dizendo assim, naquele programa que o senhor faz há muitos anos, tem alguém que cura lá? Eu digo, olha, que interessante a sua pergunta para levá-la a ponto de fazer essa revelação no próprio programa. Não, nós não temos aqui tratamento mediúnico, não confundimos as coisas. Nós queremos ali o despertar das consciências para o lado moral, só. Não me interessa outra coisa. Então não ataco outras religiões, porque se estão ensinando os ensinamentos de Jesus e vão aprender, mais cedo ou mais tarde vão cair nisso aqui. Vamos ver. O Espiritismo pode contribuir para o tratamento das doenças? Olha só a resposta. A doutrina espírita, expressando o cristianismo redivivo,
não apenas descortina os panoramas radiantes da imortalidade ante o nosso grande futuro, mas é igualmente luz para o homem a clarear-lhe o caminho. Assim, desempenha função específica no tratamento das doenças que fustigam a humanidade, por dar a medicina da alma em bases no amor construtivo e retificante. O que é a medicina da alma? É quando nos transforma, não é, Vecmília? Claro, nos transforma de seres humanos, porque cuidamos das leis da matéria para também cuidar da vida. Todos nós, no fundo, temos esperança de que a vida continue. Mas isso basta continuar, se você não fizer jus a melhorias, você vai ficar ainda no estágio que está e reencarnar novamente para isso. A ciência hoje vem comprovando a existência da reencarnação, sem dúvida. É difícil? É, mas hoje em dia, incontestavelmente, para os que pesquisaram. Bom, então, nas trilhas da experiência terrestre, surpreendemos a cada vez desequilíbrios a se reprimirem e expressarem por enfermidades individuais e coletivas. Ora, Vecmília, ele antecipando que enfermidades coletivas, nós estamos tendo um pandemônio agora, né? Uma pandemia aí. Uma pandemia terrível, um sofrimento eu acho que encaminhamos para milhões de seres humanos na face da Terra, né? Mais de 600 mil aqui no nosso país, né? Exato. E, entanto, aqui vem uma pergunta, mas existe uma patologia da alma? Então, veja só, o que nós podemos encontrar no nosso passado e, às vezes, no nosso presente, hein? Existe uma patologia da alma? Pergunta a resposta. Mágoas, ressentimentos, desesperos, atritos e irritações entretecem crises do pensamento, estabelecendo então lesões morais que culminam em processos patológicos no corpo e na alma, quando não se convertem de pronto em pábulo da loucura ou em sombra da morte. Ora, conhecemos uma pessoa que andou lendo livros espíritas, sim, porque teve acesso à doutrina espírita, mas teve um acesso de tal forma que se dedicou diretamente em participar de campanhas, recebendo de diversas pessoas as contribuições em forma de alimentos, montam aquelas, e são muitas pessoas, e várias equipes como essa, em Petrópolis, tá? Não é outros lugares não. E vão então para o extremo da cidade distribuindo 60, 80 sacas, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas fazendo transportar em amor aquilo que antes não conheciam. E depois disso, o conhecimento é bom, mas o amor é muito melhor. Cheguei a essa conclusão realmente. Certo, certo. Então, vamos ver, por que milhões de criaturas recapitulam experiências graves na vida de reencarnação? Porque a gente não aproveitou da vida anterior. Por isso nós tivemos que chegar a um ponto que podemos transmitir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo através da doutrina espírita. Não que as outras não façam, mas não dão a ênfase que a doutrina espírita dá para isso. Dizendo que frequentar reuniões é importante, mas não é decisiva, porque ainda não demonstramos que nós nos desprendemos dos bens materiais. Exato. Enquanto perfeito. não houver essa transformação ética e moral, a coisa é complicada. Então, vamos ver por que isso acontece. Olha só, nosso lar, como é que nós vamos classificar o lar de cada um de nós? Que nós poderíamos falar, meu Deus, eu quero analisar o meu lar, será que eu estou certo no caminho? E diz assim, a pergunta feita para Emmanuel. Como classificar o reduto doméstico, o lar, onde se reúne sob os mesmos interesses, sob o mesmo sangue, os inimigos de existências passadas? Sim, eles vêm reencarnar na nossa casa. Por isso que nós temos problema com os filhos, etc. Só para completar, do ponto de vista mental, os adversários do pretérito, reencarnados no presente,
expandem entre si tamanha carga vibratória de crueldade e rebeldia que transforma o ninho familiar em furna minada por miríades de raios destrutivos de azedume e aversão. Nós temos que fazer um intervalo, já nos sinalizaram, mas reflitam sobre isso, não é isso? Perfeito. Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Vecmília, por razões diversas, eu estou realmente um pouco afônico hoje, pelas razões de uma gripe que já ficou para trás, mas que então, eu gostaria que você lesse e que depois a gente comenta, você também, claro. O item 8 desse livro, que é pequeno, mas olha a profundidade de conhecimento que ele nos traz. Então, pessoal, Leis de Amor do Espírito de Emmanuel, através de Franciscano Xavier e Valdo Vieira. A pergunta diz o seguinte: como funcionam os ensinamentos espíritas na cura dos males que infelicitam as criaturas humanas? A resposta: os ensinamentos espíritas despertando a mente para a necessidade do trabalho e do estudo espontâneo preparam a criatura em qualquer situação para a obra do aperfeiçoamento próprio e desvelando a continuidade da vida para lá da morte. Patenteiam ao raciocínio de cada um que a individualidade não encontrará. Além túmulo, qualquer prerrogativa, e sim a felicidade ou o infortúnio que construiu para si mesma, através daquilo que fez aos semelhantes. E a gente pode ver isso como realidade. Veja, Vecmília, como nós, dos centros espíritas aqui de Petrópolis, tomamos conhecimento de situações terríveis existentes aqui dentro do nosso país. De que maneira? Ora, o problema é o seguinte: as pessoas no interior do Brasil, já vimos em muitas cidades, né? Às vezes, viajando com minha esposa, parávamos num determinado lugar e daqui a pouco descobríamos que tinha o centro espírita assim, assado, ou tinha instituições diversas. Pois bem, encontramos muitos leprosos, por incrível que pareça, ao lado de Manaus, 80 quilômetros aproximadamente para cima no rio, portanto o rio caminhando para o mar, em sentido contrário, tem uma das cidades que o senhor Getúlio Dornelles Wagner mandou levar para lá as pessoas que tinham doenças na pele, né? E então, aquilo formou uma cidade que até hoje tem pessoas lá que sofrem dessa doença, mas todo mundo medicado, etc. Então, isso eu encontrei lá em Manaus, porque a gente tem o hábito de visitar, ou pelo menos tínhamos, né? Porque esse ano, devido às proibições, nós não fomos. Você foi tantas vezes comigo, né? Exato. Nós fomos, portanto, as pessoas dos centros espíritas de Petrópolis, que vão até lá, encontram aqueles seres humanos que não podem conviver com os outros, porque a doença transmite, ou porque ficaram infelicitados de perderem o movimento das mãos, ou dos pés, ou das doenças que progrediu tanto no interior. Então, por quê? Quando o nosso amor se transfere em atitudes para com essas pessoas, é claro
que a espiritualidade abre a mão para nós para permitir que a gente continue fazendo. Então, o último que nós fizemos, nós nem levamos ninguém, porque não era possível a primeira proibição de tal forma. Ainda mantemos em casa pessoas que não querem mais saber disso, daquilo, roupas, etc. Nós recolhemos porque aprendemos que a verdadeira caridade é levar para o próximo aquilo que está, pelo menos, sobrando para nós. Devia ser aquilo que está, na verdade, sendo utilizado. Mas, por quê? Porque também outros estão precisando. Então, o amor ao próximo é fundamental, onde os centros espíritas se preocupam com isso. E, no entanto, nós vemos que muitas vezes, em determinados casos, o centro espírita funciona há muito tempo, mas também o centro espírita precisa trabalhar para os ancenianos também. Não é só o anceniano, mas aonde houver doenças que precisam ser tratadas e doentes, consequentemente, precisam de ajuda. Encontramos isso em todos os países, até fazendo visita, né? Para levar coisa também em Minas, sim, depois, eu não me lembro o nome da cidade, mas levamos, e então, curioso das pessoas nos receberem com todo o carinho. Por quê? Porque o amor que não foi exercitado e demonstrado para aquelas pessoas, então, esse não tem valor. De tal forma acontece isso que pessoas ligadas à doutrina espírita iam com alegria. Os outros iam para saber como é que era. Quando chegava lá, tomava cuidado, etc. São ancenianos. Eu não estou pedindo para que alguém vá até lá, mas é um extremo, porque lá tem pessoas com doença. Se tem alguém doente, eu nunca fiquei doente nesses 30 anos que venho fazendo isso, com muita alegria. Este ano não fizemos, era impossível ir até lá com tanta gente. Então fomos sozinhos. Fazemos com o coração, né, Fazemos com o coração. Você foi lá comigo, não foi? Sim, fomos mais lá, de uma em vez, Curupaiti. Não foi? Em Curupaiti, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Fica mais ou menos ali, enfim... Jacarepaguá, o final de Jacarepaguá, quando está se encontrando com a zona norte lá do centro. Exatamente. Não sei e lá tem muitos doentes, aquela coisa toda. Já superados, ali existe, portanto, a ajuda do governo com muita gente, mas as pessoas que perderam, às vezes, as pernas, ou às vezes as mãos, têm que se alimentar, têm que viver. Agora estão curados da hanseníase, mas agora não tem como viver. E é curioso, mesmo lá dentro, eles aceitam o ensinamento da doutrina espírita, como de outras religiões. O amor tem que se materializar, que se nós não conseguirmos ir, nós estacionamos e a consciência fica gritando lá dentro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, se praticar. Ah, sim, aí porque tem uma se não praticar, meu irmão, aí não adianta você, aumenta a sua responsabilidade. Isso. Por isso que nós estamos na pergunta 747 do Livro dos Espíritos. Deus nos avalia como? Através da nossa intenção, vírgula, com a ação. Exato. Mas não tem a menor dúvida disso. Não tem a menor dúvida, temos que agir, porque a pregação pode ser muito boa, aquela coisa toda, para você, mas se não houver aquilo que, portanto, as pessoas por vezes descobrem, felizes que eu posso fazer o meu... caminho para cima e para frente e para o alto, sem necessariamente ter um grande patrimônio para distribuir. Sim. Tá? O amor é o caminho que conduz os homens aos páramos da luz. Não diz isso até uma música? Perfeito. Mas o amor tem que demonstrar em atitude. Portanto, aqui em Petrópolis e também em Manaus, quando existe hoje em dia a distribuição de alimentos, as pessoas reconhecem e, de certa forma, projetam de si o amor, de alegria, de estar recebendo coisas. E eu fiquei muito feliz de ter um parente mais íntimo que também está seguindo o meu caminho. Eu não pude ir, porque estou vinculado a outras pessoas que estão precisando da minha presença permanente. Mas estamos ali lutando. Nesse último ano, não pude levar esse pessoal todo que ia comigo. Exato. Às vezes 2 ônibus, como você foi, viu? Mas são pessoas que... e percebe que ali o amor é aplicado continuadamente. Pois é. Você está aí separando mais um texto para nós? Só prosseguindo nesse linha de pensamento. Gente,
especificamente, essas pessoas que estão lá, por que elas estão lá? Porque os familiares não os querem dentro de casa. Pensam que já vão, só por estar no contato, vão ter a tal da doença. Não, hoje existe tratamento para os hanseníanos. E claro, não é eles isso? ficam bons. Existe. Eu conheço pelo menos 3 pessoas em Petrópolis que tiveram a hanseníase. Tiveram, logicamente, tratados no início. Então, não houve a demonstração da doença em si. E hoje estão perfeitamente integradas à comunidade. E não necessariamente viraram espírita, mas apenas aprenderam a fazer a caridade. Exatamente. Continuando com os pensamentos religiosos que tinham, tudo bem. Exatamente isso, seu Gama. Olha, eu digo o seguinte, para você ajudar uma pessoa, é igual coceira. Quando começa, não para. O amor cobre a multidão uma de analogia. pecados, mas o amor transformado em realizações. Exatamente. O amor apenas falado aumenta a nossa responsabilidade moral. Tá Exatamente. entendendo? Porque agora eu sei que tenho que praticar. Não preciso ir ao leprosário, não, gente. Deixa isso de lado. Mas vamos encontrar naqueles locais muito pobres aqui de Petrópolis, de todo o estado, de Minas, quantos centros espíritas, mesmo de leprosários, a gente encontrou em Minas, num dia que todos acabaram. Em algumas cidades, realmente a gente vê o local que foram dos centros espíritas, não, foram de onde a pessoa era tratado, mas apoiado pelo centro espírita, porque era uma doença permanente que tinha. Hoje, ele encontra tratamento, mas para manter esses locais também é difícil. Recursos têm que aparecer. Um dispêndio muito grande. É mais um motivo. Fora da caridade, não há salvação. Caridade, gente. E está bem específico do cristianismo como um todo. Esse segmento, aquele segmento, esse pensa Jesus de uma maneira, aquele examina de outra maneira, não importa. O importante é que todos eles, moralmente conscientes da importância do conhecimento que têm, vão ser cobrados no mundo espiritual. É o que a doutrina espírita, então, aí sim, é a doutrina espírita pura. Ela vem e nos mostra e demonstra o que efetivamente acontece após a nossa desencarnação. Lá é que seremos cobrados. Falar muito é bom porque converte, mas não é o ideal. O ideal é a nossa conversão em atos de caridade que vão levar isso para o próximo. Fora da caridade não há salvação. É ensinamento do nosso Mestre Jesus que veio nos ensinar isso. E não é fácil. Tanto assim, vimos que apesar de tudo aquilo que Jesus fez, qual foi a consequência disso para ele? Né? Acabaram da forma como nós sabemos, crucificando-o. E ele só fez o bem. Ele não reagia. Ele teve que mostrar na terra que fazer caridade o tempo todo era a missão dele. Tem até um ensinamento muito curioso em que ele, andando, eu não me lembro o texto na Bíblia, mas ele diz o seguinte, que ele estava andando e tinha tanta gente pedindo, mas não vimos ninguém em volta de si, mas estava cheio de espíritos ali para ele. Para ele era fácil de entender. O amor cobre a multidão de pecados, sem dúvida nenhuma. Pedro. Jesus nos ensinou. Mas executado, a gente ter o amor, eu não faço o mal, mas se também não faz o bem, já está fazendo o mal. Claro. Porque você teve o privilégio de tomar conhecimento. Então você diz assim, então todo mundo tem que ser espírita? Não, pode ser na sua religião. Qual o problema? Mas faça a caridade, né? Faça a caridade, que é um dos meios, mas é o principal, né? Fora da caridade não há salvação. Então a gente tem que se expressar, porque há pessoas que mesmo estão praticando caridade para dar, estão dando porque indiferença, aquilo não presta mais para nós, não tem valor. Não é o mesmo valor de você dar a coisa com calma, com amor, com carinho, orientando, né? E ensinando a pessoa, porque todos nós temos que aprender a plantar. Aí, plantando, você colhe. Mas o que você está plantando?
Isso é que é importante você saber. Aí vem a resposta: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exato. Só isso aí. Diga Mas lá. tem uma outra advertência de Jesus também nesse sentido, seu Gama. Tem. Ele diz aqui, para que nós não venhamos e prevenir dos males do corpo e da alma, nós temos que fazer o que, seu Gama? Orar, vigiar para não cairmos em tentação. É claro. A mente, por isso que tanto enfatizamos aqui em toda a reunião a necessidade de estudo da mente. Porque o homem é e deve ser considerado como sendo a sua mente. Aquilo que ele mantém com mais frequência na mente dele constitui a essência e genialidade. Por exemplo, há pessoas que só pensam no sexo. O sexo é muito importante, Sim, mas com só certeza. pensa no sexo. Tem outros que só pensam em dinheiro. Tem fortuna notável, tem fábricas, tem tudo. Isso é muito importante, meus parabéns. Mas para a sua elevação espiritual isso é pouco. Porque você tem que demonstrar esse amor, tá? Isso é muito importante. Mas temos que fazer um novo intervalo, sim ou não? Agora já é o Ainda final, não? seu Gama, Tudo infelizmente. bem. Então, agradeço a todos, mas estamos iniciando um sistema de levar a doutrina em que a gente demonstra a necessidade de nos transformarmos. Muito obrigado a todos, que o Senhor nos abençoe e proteja. Passa a palavra para o nosso irmão fazer o encerramento. Então, pessoal, mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo um dos maiores dos dons, o amor. Antes de termos paz, eu gostaria de falar uma frase que o seu Gama sempre encerra o programa, que é de Chico, aspas, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Tenhamos paz. Realmente TVC, a TV do Correio da Manhã. Vem aí, caminhão de prêmios Fusão. A cada R$100 em compras, ganhe um cupom e concorra. Argamassa Gol AC1 Vtex 20 kg, 5,99. Piso 54 por 54, Gico Branco Extra, 16,99. Massa corrida Fusão, 15,99.